Meus irmãos, vamos agora para a palavra. Eu quero convidá-los a meditar um pouco na palavra de Deus. O texto que eu quero ler com vocês é o texto que a gente leu no início deste culto, que está lá no livro de Josué, capítulo 24, do versículos 14 até o 17. Nós estamos hoje no quarto domingo, né? Dentro de um propósito que nós estabelecemos no início deste mês, que os 4 domingos do mês de abril nós iríamos trazer uma série de ministrações voltadas para a família, né? Com o tema Uma Família Segundo o Coração de Deus. E nós já fomos ministrados, né, em várias áreas da nossa vida ao longo desse mês. E hoje, com a permissão de Deus, nós vamos estar encerrando, né, essa série de ministrações. E hoje eu quero encerrar falando e meditando com vocês um pouco a respeito de posicionamento, né? E o título dessa mensagem que eu trouxe nessa noite é: se posicione, sirva a Deus. Amém? Se posicione, sirva a Deus. É baseado nessa história que nós vamos ler de um homem de Deus chamado Josué, na leitura que eu indiquei. Todos encontraram? Amém? Vamos lá para a leitura então. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Feche os teus olhos um instante, vamos orar. Senhor, mais uma vez oramos a Ti e lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco agora, Pai, através desta palavra. Abra o nosso entendimento, abre o nosso coração, ajuda-nos a compreender tudo que vai ser ministrado nessa noite. Ajuda-nos a fixar, a guardar isso no nosso coração e nos dê a disposição, o ânimo e a fé para colocar em prática tudo que vamos ver nessa noite e aprender, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida e através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Josué, o personagem central deste livro, ao qual traz o seu nome, ele foi o sucessor de Moisés. Ele foi aquele que conduziu o povo, de fato, na entrada, né, da terra prometida, Canaã. Moisés conduziu o povo do Egito até o deserto. Josué, ele conduziu o povo do deserto até Canaã. Ele aprendeu muitos anos aos pés de Moisés a liderar e principalmente a conhecer a Deus. E ele foi um homem que sempre se posicionou, né, com muita fidelidade para com Deus, com muita integridade, com muito temor. Ele foi um homem de Deus. E ele sempre se posicionou desta forma. E esse texto que nós lemos é um período da vida de Josué que ele estava praticamente se despedindo da vida aqui. Ele estava muito próximo da sua morte. Ele já estava velho. A Bíblia diz que ele morre aos 110 anos. E ele estava muito próximo da sua partida e ele sabia disso.
E ele reúne todo o povo, ele reúne a nação. E publicamente ele toma uma posição. Ele renova a sua aliança para com Deus. E ele deixa isso muito claro para sua família e para toda a nação. Ele diz para todo o povo, né? Eu e minha casa serviremos a Deus. Aí ele fala para toda a nação: escolham vocês também. Escolham vocês. A quem vocês querem servir? Vocês, as suas famílias. Se vocês não quiserem servir o meu Deus, o nosso Deus, e vocês optarem em servir os deuses dos vossos pais lá do Egito, ou escolham se vocês querem servir os deuses dos amorreus aonde vocês estão hoje. Porém, eu e minha casa, a gente já fez uma escolha. A gente já se posicionou. Nós serviremos a Deus. Amém? Queridos, ele faz isso. E ele convida o povo: se vocês querem servir o nosso Deus, joguem fora todos os ídolos. Todos os ídolos que eles tinham em seu coração, que eles trouxeram do Egito, né? Ele disse: joguem fora todos esses ídolos. Tomem uma posição. Não adianta esconder a idolatria. A idolatria precisa ser jogada fora. Era isso que Josué estava instruindo o povo. Não escondam, joguem fora os ídolos dos vossos pais. Joguem fora toda a idolatria dos vossos corações. E tomem uma posição pública, como eu estou fazendo, de servir ao Senhor. Amém? E eu quero, baseado nessa pequena e breve introdução, eu quero trazer uma mensagem aqui hoje com vocês, com 2 tópicos. E no final eu quero relembrar com vocês alguns conselhos práticos que nós vimos ao longo desse mês, tá bom? E o primeiro tópico eu quero entender junto com vocês, afinal de contas, o que é servir a Deus, né? Quando Josué diz: eu e minha casa serviremos a Deus, o que isso de fato quer dizer? Primeiro, servir a Deus é obedecer a Ele. Amém? Servir a Deus, segundo, é amar a Deus de todo o coração. E terceiro, servir a Deus é ser fiel a Deus até o fim. Amém? Servir a Deus é isso, irmãos. É amar a Deus, é obedecer a Deus e é ser fiel a Deus até o fim. Amém? Porque todo mundo serve a alguém ou alguma coisa. Tem pessoas que falam abertamente: eu não sirvo a Deus, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada, em nenhuma divindade. Mas são pessoas que servem a si mesmos, servem o seu próprio conhecimento, servem filosofias, servem ídolos, servem alguém, servem alguma coisa. E esse servir, ele é evidenciado por meio de expressões. E a primeira expressão que a gente evidencia, que a gente externa, que a gente deixa claro a quem a gente serve, é a expressão de amor, de interesse do nosso coração. Amém? Até conhecer a Deus, as nossas maiores expressões de amor estavam em muitas outras coisas, né? A gente amava muitas coisas, nós tínhamos muitos amores, e nós abandonamos muitos desses amores, jogamos fora, porque eles não eram compatíveis com o amor a Deus. Jogamos tudo fora. Nós não apenas guardamos numa caixa e pensando: se um dia eu precisar, eu sei onde está, vou lá buscar. Não, a gente jogou fora. Porque nós agora estamos amando um verdadeiro amor. Jesus, o nosso Deus. E essa é a maior expressão. Essa é a maior expressão de servir a Deus, é amando a Ele de todo o nosso coração. Por que nós amamos a Deus? Porque nós descobrimos que apesar de nós ser como somos, Ele nos amou primeiro. A maioria de nós conheceu Jesus de verdade já na fase adulta. Poucos de nós, eu acho que estão aqui, tiveram o privilégio de conhecer Jesus desde criança, como os nossos filhos estão ali na escolinha. A maioria de nós conhecemos Jesus já na fase adulta, quando já tínhamos um histórico, um passado, que hoje
Graças a Deus ficou para trás. E a Bíblia diz que o Senhor jogou num poço de esquecimento. E ele nem leva em conta, porque ele sabia que era um tempo de ignorância que nós vivíamos. Que a gente não gosta nem de lembrar, porque só nos traz vergonha e arrependimento, né? Tristezas e tudo mais. Mas nós, quando descobrimos Jesus, quando nós chegamos num lugar como esse, alguém falou de Jesus para nós, que apesar de nós, Jesus se importava com a gente, do jeitinho que a gente estava, né? Cheio de problema, cheio de mania, cheio de vício, cheio de enrosco, né? Cheio de defesas no coração, cheio de coração completamente armado. Muitos de nós chegamos num lugar como esse totalmente incrédulo, né? Céticos, duvidosos, com o coração duro, fechados para balanço. Quantos de nós? Acho que quase todos. Duvidávamos de muitas coisas, né? E chegamos num lugar como esse, com todo o nosso passado, com todo o nosso histórico. E aí alguém fala para nós: Jesus te ama. Jesus te ama demais. Mas como assim Jesus me ama? Como que tu pode provar que Jesus me ama? É simples. A história, a Bíblia, as testemunhas vivas de Jesus garantem com o passar do tempo que Jesus, aquele que é filho de Deus, perfeito, sem nenhuma culpa, sem nenhum pecado, sem ter cometido nenhum crime, foi pendurado na cruz, morreu na cruz, deu a sua vida na cruz por pessoas como eu, como você. E isso encheu o nosso coração, abriu os nossos olhos. Isso trouxe arrependimento, uma mudança radical na nossa vida. E tudo mudou. Porque nós éramos acostumados, né, a viver um amor de troca. Tínhamos amigos enquanto nós tínhamos coisas, muitos de nós, coisas para compartilhar, e nós também éramos assim. Nós amávamos, se nos sentíamos amados, nós estávamos perto de onde eram situações convenientes para nós. Muitos de nós éramos assim. E aí a gente chega num lugar como esse e descobre que Cristo nos ama sem querer de nós nada em troca. Até porque nós não temos nada para oferecer para Ele que Ele já não tenha. E aí a gente abre os nossos olhos e aí a gente percebe, né, que nós de fato éramos muito piores do que pensávamos. A gente chega num lugar desse achando muitas vezes: mas eu acho que eu estou fazendo tudo certo, tudo direitinho, eu acho que eu sou uma boa pessoa, sou trabalhador, cuido bem da minha casa. E de repente o pregador chega e diz para mim: tu é um pecador, tu é uma pecadora, tu precisa se arrepender. Como assim? Como assim, meu? A gente chega assim, isso é muito forte para nós, parece ser muito pesado para a gente. Até que a palavra diz: mas mesmo tu sendo como tu está, como tu é, estando como tu está, Jesus se importa contigo, porque Ele morreu na cruz por você, exatamente sabendo como tu é, como tu está, e disposto a mudar a tua vida. E a gente se rendeu a Cristo um dia, e a gente passou a segui-lo, e a gente descobre que Ele não apenas morreu na cruz por nós, que o morrer na cruz era só o início de tudo, de toda essa história, e que Ele passou a nos acompanhar todos os dias. E que Ele está lá com a gente enquanto a gente está dormindo, Ele está lá olhando para a gente. Quando a gente acorda, Ele está lá. Ele é o primeiro a nos ver. Amém? A gente vai para o trabalho, Ele vai com a gente. Tudo que a gente faz, Ele está lá contemplando, Ele está olhando, Ele está lá compartilhando de tudo. Ele conhece o meu coração, o teu coração. Ele conhece as nossas dificuldades, as nossas necessidades. E Ele está lá todos os dias, se revelando e se manifestando como provedor, como um pai de amor. Quantas vezes? Às vezes pisamos na bola, erramos, tropeçamos, pecamos, e nós vamos como um filho, né, cheio de vergonha, arrependido diante dele, de um paizão de amor. Sabendo que pecamos contra ele, que entristecemos esse pai de amor, e vamos diante da presença dele. E a Bíblia diz que ele é fiel para nos perdoar e para nos purificar de todo o nosso pecado. Quantas vezes, irmãos, já precisamos fazer isso? Buscar esse recurso? Quantas vezes?
E é por isso que nós amamos a Deus, sabendo quem Ele é. Não apenas por aquilo que Ele nos dá todos os dias, mas por saber que apesar de nós, Ele nos amou um dia, Ele continua nos amando hoje, e amanhã Ele vai nos amar da mesma maneira. Aconteça o que acontecer, Deus continuará me amando, Deus continuará te amando, porque Ele é o verdadeiro Deus de amor. Amém? Servir a Deus, além de amar de todo o coração, é obedecer a Ele. Porque a obediência é a maior expressão de amor. A gente, quando ora, a gente fala para Deus, a gente se declara para Deus, e é bom demais. Eu gosto muito quando eu começo as minhas orações expressando minha gratidão e o quanto Deus é importante para mim. De fato, Ele é. E dizendo para Ele o quanto eu amo, embora de uma forma tão limitada, muito além, muito aquém da forma que Ele nos ama. Mas amar a Deus, a maior expressão do nosso amor para com Deus, a maior prova de que nós amamos a Deus, é obedecendo a Ele, obedecendo a sua palavra. Amém? É obedecendo tudo que está escrito aqui, é obedecendo a Ele. No livro de João, capítulo 14, versículo 21, Jesus fala isso: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amém? Irmãos, a maior expressão de amor nossa para com Deus é estar disposto a obedecer a sua vontade. Amém? E era isso que Josué estava propondo para uma grande nação, dizendo: se vos parece bem servir outros deuses, façam isso, façam logo. Mas caso contrário, sirvam o nosso Deus. E aí ele diz: sirva com temor, sirva a Deus com integridade e sirva a Deus com fidelidade. Um senhor de idade, prestes a morrer, um homem centenário já. Aí ele fala para toda a nação: eu e a minha casa serviremos esse Deus. Amém? É obedecer a Deus. Servir a Deus é obedecer a Ele, irmãos. Porque se nós não obedecer a Deus, nós vamos obedecer a nós mesmos, as nossas vontades, o nosso próprio coração. Muitas vezes nós erramos, cometemos muitos erros por causa disso. Nós preferimos seguir e servir o nosso coração do que aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso. O nosso coração ele é enganoso. Muitas vezes a gente diz: eu vou fazer isso porque eu vou seguir o que está no meu coração. A questão não é seguir o que está no meu coração, a questão é seguir o que está na palavra de Deus. Amém? Nós precisamos servir a Deus desta forma, seguindo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Quando alguém te falar qualquer coisa, coloque sob a prova da palavra, coloque sobre a luz das Escrituras. Quando alguém te falar qualquer coisa a respeito de qualquer área da tua vida, coloque sobre a luz, a lente da palavra, o que a palavra de Deus diz. Se você seguir o que a palavra de Deus diz, não tem erro. O problema, e é muito perigoso quando a gente diz: mas o meu coração diz para eu fazer isso. O nosso coração é corrupto, o nosso coração é enganoso. O nosso coração, se nós nos deixarmos seguir pelo nosso coração, muitas vezes nós vamos quebrar a cara. A Bíblia diz que tem caminhos que aparentemente são caminhos de paz, mas no final são caminhos de morte. Portanto, servir a Deus não é obedecer às vontades do nosso coração. Servir a Deus é obedecer a sua palavra. Amém? Vamos falar todos juntos? Servir a Deus não é obedecer o meu coração. Servir a Deus é obedecer a sua palavra. Amém? E o terceiro ponto a respeito do que é servir a Deus: nós precisamos servir a Deus até o fim. Por que servir até o fim? Porque mesmo amando a Deus, sendo amados por Ele, mesmo nos posicionando com disposição de obedecer a Deus,
Muitas vezes, né? Nós como família, muitas vezes, nós enfrentamos as tempestades da vida. Enfrentamos inúmeras lutas, inúmeras provações, inúmeras dificuldades. Em praticamente todas as áreas da nossa vida. É ou não é, irmãos? Enfrentamos muitas dificuldades, muitas adversidades. Mas o servir a Deus requer de nós que a gente ame a Ele, obedeça a Ele, na boa e na ruim. Quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal, da mesma forma. Não podemos retroceder, não podemos recuar. Temos que nos manter firmes, servindo este Deus, amando este Deus, obedecendo a este Deus. Amém? Isso é servir a Deus, irmãos. Amém? Vamos nos posicionar nessa noite. Jogar tudo fora. Tudo aquilo que possa nos impedir de servir verdadeiramente esse Deus. Vamos fazer nessa noite como Josué. Eu e minha casa serviremos a Deus. Amém? O segundo tópico, na verdade, é uma intimação amorosa, né? Que eu quero trazer e compartilhar com vocês nessa noite. O segundo tópico é: tome uma posição. Diga pro teu cônjuge aí, pro teu esposo, pra tua esposa, pro teu filho, tua filha, pro teu irmão, quem está mais perto aí. Diz: vamos tomar uma posição hoje. Tome uma posição hoje. Diz: e aí, tu quer tomar uma posição hoje? Vai tomar uma posição hoje? O versículo 14, Josué começa dizendo: agora, pois, temam a Deus. O que é temer a Deus, irmãos? É muito importante entendermos o que é o temor a Deus. O que é o temor ao Senhor? Josué ele diz para o povo: temam a Deus. O que é temer a Deus, irmãos? Temer a Deus é reconhecer a sua grandeza e santidade. É reconhecer que Deus não é qualquer um. É reconhecer que Deus ele é grande, Ele é o Todo-Poderoso. E que Ele é santo. Ele é santo, irmãos. Deus não é um Deus mal intencionado. Deus não é um Deus imoral. Deus não é um ser corrupto. Deus, Ele é santo. Amém? Ele é santo. E Deus não é um Deus forte. Ele é o Todo-Poderoso. Dizer que Deus é forte, irmãos, é menosprezar a sua grandeza. Ele é o Senhor. Ele é aquele, irmãos, que trouxe tudo à existência apenas pelo abrir da sua boca e dizer: haja os astros dos céus. Pensa, irmãos. O céu, ele é a estrela do nosso sistema solar, que por meio do céu, do sol, nós conhecemos isso, né? Nós conhecemos um pouco, né, de como funciona todo o sistema que gera oxigênio, que gera condições para vivermos no planeta Terra. Irmãos, tem trilhões de estrelas no universo. O céu é apenas uma delas. E ainda não é a estrela da maior grandeza. O planeta Terra é um grão de areia perto do Sol. E não é a estrela de maior grandeza. Há trilhões de estrelas. E dentro dessas trilhões de estrelas, infinidade de estrelas maiores que o Sol. Irmãos, a NASA, a gente vê o pessoal da ciência, eles vão para o espaço e eles constroem equipamento cada vez mais ultramoderno, com capacidade de ir além do universo, e eles nunca encontram o fim do universo. De tão grande que é, irmãos. Planetas, estrelas, irmãos, e tudo isso, quando a gente para pensar, Deus dizendo: haja as estrelas. Trilhões de estrelas vindo à existência apenas pelo seu falar. Irmãos, quando a gente vai ao mar, a gente olha aquela imensidão de águas. Eu gosto muito de ir para a Praia de Torres. Faz tempo até que eu não vou. Quando eu vou para a Praia de Torres, eu gosto de subir um daqueles morros, uma daquelas torres, e eu gosto de ficar contemplando lá de cima.
tu olha lá no fim, aquela linha no horizonte. Aí tu começa a contemplar aquelas montanhas sofrendo desgaste natural com o tempo, com aquelas ondas, com aquelas águas batendo nas suas paredes com o tempo, trazendo formas àquelas montanhas, aqueles morros, aqueles paredões, aquele pequeno banco de areia, colocando um limite para as águas, para que as águas não passem dali. É incrível, irmãos. Deus estabeleceu tudo isso apenas pelo seu falar, colocando limite às águas, colocando as cores na natureza. E este Deus Todo-Poderoso fez todas estas coisas apenas pelo seu falar. Ele é grande em poder. Então, irmãos, temer a Deus é reconhecer quem Ele é prestar respeito a Ele, reverência a Ele e a sua presença, e adorar a Ele de todo o coração. Quando a gente chega, quando a gente está na roda dos amigos, normalmente, a nossa conversa, a nossa resenha, ela é totalmente informal, Mas de repente, chega alguém que a gente não conhece, a gente já se contém um pouco mais, chega alguém importante, chega uma autoridade, tem toda uma cerimônia, tem todo um ritual cerimonial de tratamento, de cumprimentar. Imagina para com o nosso Deus, irmãos. É claro, não estou dizendo isso, que a gente tem que chegar na presença de Deus com palavras difíceis, não é isso. Até porque Deus não está importado, irmãos, com as palavras que saem da nossa boca, Ele está importado com o que sai do nosso coração. Mas é reconhecer quem Ele é reconhecer que esse Deus não há outro como Ele. Ele é santo. Jesus foi para a cruz sem cometer nenhum delito, nenhum pecado. Procuraram e não acharam nada contra Ele. Tiveram que mentir contra Ele para poder colocá-lo numa cruz. Este Deus é o nosso Deus. Temer a Deus é isso, é prestar respeito, honra, reverência e adorá-lo de todo o coração. Amém. Josué ele segue dizendo para o povo, para as famílias que estavam ali, e para as famílias que estão aqui hoje, eu replico isso, para a minha família inclusive. Primeiro ponto, temam a Deus. Segundo, sirva o Senhor com integridade e fidelidade. Queridos, ser íntegro é viver de uma forma irrepreensível, é não ter do que nos envergonhar. Ser íntegro é isso. Josué dizia para aquela grande multidão: sirvam a Deus com integridade de coração e com fidelidade. Eu sei, irmãos, que nós somos falhos, não somos perfeitos. Ninguém aqui tem condição, ninguém, de apontar um para o outro e dizer: eu sou melhor do que você. Você é mais pecador do que eu. Os teus delitos te condenam mais do que os meus. Nós não temos esse direito. Porque todos nós somos necessitados da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Amém? Mas, irmãos, precisa haver em nosso coração diariamente um certo esforço para nos consertar cada dia mais. A gente sabe as áreas que a gente é falho. A gente sabe as áreas que a gente erra. A gente sabe coisas que a gente faz que não agradam a Deus. É isso que nós temos que rever. E é isso que nós precisamos buscar em Deus. Um conserto na nossa vida. Não é ninguém que vai nos acusar ou nos condenar e dizer: tu precisa mudar. É o nosso Deus que nos fala hoje, por meio da sua palavra, dizendo: ainda é tempo, mude. Ainda é tempo, te conserte, ainda é tempo, volte, ainda é tempo, mude. É Deus que nos fala isso. É Deus, porque Ele nos ama. E quando a gente se esforça para viver dessa maneira, nós vamos nos tornando de uma pessoa terrível em uma pessoa íntegra. Não existe pessoas perfeitas, mas existem pessoas íntegras. Jó, irmãos, o livro de Jó, quando começa o livro de Jó,
Deus dando testemunho a respeito dele, Deus falando que Jó era um homem íntegro, que ele não tinha do que se envergonhar, era um homem reto, ele era um homem íntegro. E é interessante que no final do livro, Jó, ele fala, ele confessa, ele diz: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Um homem íntegro, reto, Deus dando testemunho a respeito dele, e ele diz: eu conheci o Senhor só de te ouvir falar. Ele reconhece que ele não conhecia Deus de uma forma profunda, mas Deus, quando ele está falando no céu, diz que Satanás chega aonde Deus estava, e Deus joga na cara de Satanás, diz: está vendo meu servo Jó? É um homem íntegro, reto, temente. Aí Satanás, ele cria todo um cenário para provar que Jó, ele não era íntegro. Ele diz: é claro, ele tem tudo. Tu dá tudo a Jó. Ele é rico, tem uma família linda, 10 filhos lindos, tem gados, tem ovelhas, tem plantações, tem muitas terras. É um homem podre de rico. Até eu talvez seria íntegro desse jeito. Experimenta tirar algumas coisas que ele tem para ver se ele não te nega. E Deus permite. Num dia só, esse homem perde seus 10 filhos. Pensa, irmãos. A dor de perder um filho é a coisa mais insuportável do mundo. Ele perdeu 10 num dia. Chega um servo e diz: Jó, todo o teu gado morreu. Chega o outro servo: Jó, todas as tuas ovelhas morreram. Só notícia terrível. O cara, de um dia para o outro, ele perde tudo, somente não perdeu a sua vida. E esse cara, ele, não basta isso, ele fica doente, uma doença visível, cheio de feridas pelo seu corpo, e as pessoas começam agora a se afastar dele. As pessoas se afastam de Jó. Ele não tem mais nada para oferecer para as pessoas. Ele se torna uma pessoa desagradável, o seu cheiro o incomoda. Ele não tem mais nada para oferecer que as pessoas precisassem, e o seu cheiro repele as pessoas. E chega um momento que nem a sua esposa ele pode contar com ela. A palavra da esposa de Jó para ele era: amaldiçoa logo esse teu Deus e morre de uma vez. Chegam 3 amigos para falar com Jó. Esses amigos ficam um tempo em silêncio observando a vida de Jó. E quando eles chegam ao veredito para falar o que eles achavam a respeito de Jó, eles não trazem uma palavra de consolo, eles trazem palavra de acusações. Eles dizem para Jó: tu está vivendo desse jeito porque tu tem algum pecado escondido. Tu precisa confessar esse pecado para Deus te perdoar e restaurar a sua vida. Pensa, irmãos. Deus tinha dito que o cara era íntegro. E aí chegam uns 3 cabeção dizer que o cara estava vivendo tudo aquilo por causa que tinha pecado contra Deus. Mas ele chega no limite. As pessoas íntegras também têm limite, e Deus sabe. E quando Jó chega no seu limite, ele vai para a presença de Deus. Antes disso, ele já tinha dito para sua esposa: por que eu vou amaldiçoar o meu Deus? Eu nasci nu, eu vim nu a este mundo, e nu eu sairei deste mundo. Não trouxe nada para este mundo, não levarei nada daqui. Bendito seja o meu Senhor. Mas ao final desses dias de provações de Jó, que a Bíblia não diz quanto tempo leva, ele chega ao seu limite e vai para a presença de Deus, e ele diz: Deus. Ele não amaldiçoa a Deus, ele amaldiçoa a sua própria vida. Ele diz: maldito o dia que eu nasci, que eu vim ao mundo. Antes eu não tivesse nascido para chegar a essa situação que eu cheguei. E nisso Deus vem. Deus vem e fala com Jó. E Deus agora ele vem como um pai firme, com uma voz forte. Ele vem no meio do vento. Ele vem e fala com aquela voz de um pai todo-poderoso, mas de um pai que quer corrigir o seu filho, que quer colocar o seu filho nos trilhos e trazer um grande ensinamento aos seus filhos. Deus começa a dizer: Jó, onde tu estavas quando eu criei as estrelas? Jó, olha para os animais marinhos, aonde tu estava quando eu criei eles?
Jó, aonde tu estavas quando eu criei toda a vegetação, toda a floresta? Jó, aonde tu estavas quando eu fiz os céus, quando eu fiz a terra? Aonde tu estavas quando eu criei as nuvens? Pai de amor dizendo para o filho, íntegro, estava no meio do sofrimento, dizendo: tu acha que eu não sei o que está acontecendo contigo? Tu acha que eu não sei até onde tu pode ir? Tu acha que tu não sabe o que eu estou fazendo por ti e pela tua família? E nisso Jó, ele desaba. E ele diz: Senhor, eu bem sei que tu tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E na sequência ele diz: antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam, os meus olhos te veem. Amém. Deus restaura tudo. Deus restaura tudo aquilo que havia tirado de Jó. Deus dá filhos maravilhosos para ele novamente. Deus traz de volta os frutos nas plantas, os animais no campo, os seus servos, a sua esposa, reata a sua relação, seu casamento, os seus amigos que antes o acusaram. Deus traz eles na presença de Jó e Deus diz para eles: vocês vão viver se Jó orar por vocês. Se ele não orar por vocês, tudo está acabado, está na mão de Jó. Jó olha para os seus amigos, os seus acusadores. Ele estende a mão e abençoa os seus amigos. Um homem íntegro. Aleluia. Irmãos, ser íntegro é isso. Teremos problemas por causa da nossa integridade. Seremos acusados por causa da nossa integridade. Seremos cancelados algumas vezes por causa da nossa integridade. Perderemos algumas coisas por causa da nossa integridade. Mas se nós formos íntegros, nós nunca perderemos aquilo que é mais importante: a presença de Deus na nossa vida. Amém? É por isso que Josué dizia para o povo: sejam íntegros, sirvam a Deus, temam o Senhor e sirvam Ele com integridade e com fidelidade. É viver de maneira irrepreensível e não ter do que se envergonhar. Por fim, ele diz para o povo: joguem fora todos os ídolos. Versículo 14 ainda: joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates no Egito e sirvam o Senhor. Joguem fora tudo e sirvam o Senhor. Não é apenas esconder, irmãos, é jogar mesmo tudo o que nos atrapalha de servir a Deus. E nessa noite eu quero que você faça uma viagem agora. Uma viagem muito profunda e sincera. Uma viagem até o teu coração nessa hora. E pare um pouco para pensar. Se tem coisas no teu coração que você precisa lançar fora. Vamos por um instante fechar os nossos olhos, sentado mesmo como você está. Olhe para o teu coração, você e Deus, nessa hora. Você e Deus. Vá ao teu coração nessa hora. Se tem algo no teu coração que você precisa jogar fora, faça isso. Se você realmente quer servir a Deus, jogue fora. Não adianta estar com o teu coração cheio de coisas, cheio de altares, cheio de ídolos, cheio de amores, e você perder aquilo que é mais importante: a presença de Deus, o Deus conosco, o Deus presente na minha, na tua vida, na minha, na tua casa, na minha, na tua família. Amém? E eu quero encerrar essa mensagem nessa noite relembrando alguns conselhos importantes que nós vimos aqui ao longo destas semanas, ao longo desse mês. O primeiro conselho, para que a gente viva como uma família segundo o coração de Deus, e que a gente permita em Deus que Ele construa na nossa família uma família segundo o coração de Deus. Primeiro conselho: Deus é o nosso alicerce. Deus precisa ser o meu e o teu alicerce.
Deus precisa ser a minha e a tua base. Amém? Porque nós não podemos construir uma família excluindo Deus da nossa vida. Nós não podemos construir a nossa família apoiada em outro alicerce que não seja Deus. Amém? Que Deus seja o teu alicerce. Que Deus seja o meu alicerce. Se você está perto de um familiar, de alguém, e você puder falar, se você quiser, é claro, senão você não precisa falar. E diga para esse teu cônjuge, para o teu familiar, para o teu filho, para a tua filha, e diga para ele, diga para ela, vamos a partir de hoje buscar alicerçar a nossa família em Deus. Vamos permitir que Deus seja o nosso alicerce. Vamos construir a nossa família, criar os nossos filhos sob o alicerce chamado Jesus. O segundo conselho: Deus é a nossa segurança. Por que Deus é a nossa segurança? Porque é Deus quem nos sustenta em todas as dificuldades da vida. Irmãos, dificuldades todos nós temos e todos nós teremos. Tem vezes que temos umas dificuldades mais tranquilas, tem outros períodos da vida que as dificuldades são maiores. Mas se Deus estiver conosco, nós vamos superar todas essas dificuldades. Amém? Porque Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa base, Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso refúgio. Terceiro conselho: Deus é o nosso sustento. Porque sem Deus, irmãos, nós falamos isso, né? No outro domingo aqui. Sem Deus, o máximo que alguém consegue juntar nessa vida é dinheiro. Uns mais, outros menos. Algumas pessoas conseguem juntar um tesouro, né? Incontável. Mas ao final da vida, uma pessoa sem Deus vai perceber que o máximo que conseguiu juntar nessa vida foi isso. E vai partir daqui, não tem nem como levar nada. Amém? Agora, em Deus, nós encontramos o verdadeiro contentamento da vida. Amém? Irmãos, Deus precisa ser o meu e o teu sustento. Deus precisa ser o sustentador da minha e da tua família. A nós cabe trabalhar, a nós cabe nos dedicar, a nós cabe sermos organizados financeiramente, bons administradores. Isso é responsabilidade nossa. Amém? Agora, entendermos, irmãos, que Deus precisa ser o nosso sustento. Amém? Porque no final da vida, se juntarmos tudo aquilo que a gente conseguiu adquirir, construir e comprar nessa vida, sem Deus, foi apenas um monte de coisas. Que para onde a gente vai, isso não terá sentido algum. Agora, se Deus for o nosso sustento, a gente vai construir tudo e todas estas coisas, mas sempre havendo em nosso coração o verdadeiro contentamento e a verdadeira satisfação da vida. Próximo conselho: busque viver em harmonia com a sua família. Para vivermos em harmonia com a nossa família, nós precisamos da verdadeira paz. Jesus, o príncipe da paz. Quando ele fala, né, no livro de João: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não a paz conforme o mundo dá. Amém? Nós precisamos, irmãos, viver em harmonia como família. Nós falamos aqui que a nossa casa, irmãos, embora nós tenhamos divergências uns com os outros, às vezes nós temos. Não existe casal perfeito, não existe pais perfeitos, filhos perfeitos, irmãos perfeitos. Nós divergimos num monte de coisa. Às vezes ficamos de birra um com o outro, às vezes nós não concordamos com alguma coisa. É assim, irmãos, todos os lares é assim. Mas não pode, a nossa casa não pode se tornar um campo de guerra, um campo de batalha, aonde um, se puder, mata o outro, né? Às vezes com palavras, às vezes com agressões físicas e às vezes, se puder, com armas de verdade. As nossas casas não podem ser um campo de guerra, um campo minado. As nossas casas precisam haver paz, precisa haver harmonia. E para isso, irmãos, nós precisamos da prática do perdão. Amém? Nós precisamos ter humildade para perdoar, humildade para pedir perdão, humildade para reconhecer os nossos erros verdadeiramente, nos arrepender, confessar e pedir perdão. E o verdadeiro arrependimento, ele vem junto com mudança.
né? Eu não acredito no arrependimento que só traz o remorso junto. O verdadeiro arrependimento, ele traz a mudança de vida. Então, irmãos, nós precisamos humildemente praticar o perdão, amar um ao outro e praticar a honra, o princípio da honra. Honrar os nossos pais, honrar os nossos cônjuges, honrar os nossos filhos. Amém? Não compare o teu filho com o filho do outro. Não compare o teu marido com o marido da outra. Não compare a tua esposa com a esposa do teu amigo, do teu vizinho, do teu pai, seja quem for. A tua esposa é a melhor esposa do mundo. O teu esposo é o melhor do mundo. Os teus filhos são os melhores filhos do mundo. Os teus pais são os melhores pais do mundo. Honrem uns aos outros, com todos os defeitos que nós carregamos com a gente. Mas nós precisamos praticar o princípio da honra. Amém? Outro conselho: viva de maneira prudente e sábia. Nós falamos isso aqui. Viva de maneira prudente e sábia. E viver prudente, viver com sabedoria é sendo cuidadoso no falar, é sendo cuidadoso nas nossas finanças, sendo cuidadoso nas nossas tomadas de decisão. É ter unidade dentro da casa, é ter concordância dentro das famílias, é cuidar para não ferir uns aos outros com palavras, é cuidar, irmãos, para não denegrir um ao outro, é cuidar para não tomar decisão sozinha, que pode comprometer a tua casa, o teu lar, a tua família, os teus filhos. Decisões mais importantes: reúne a tua família, consulte a tua família. Muitas pessoas colocam a família em risco por tomar decisões sozinhas, egoístas, e pagam um alto preço. Viva de maneira prudente e sábia. Seja sábio e não tolo. Amém? Outro conselho: busque a plenitude do Espírito. O que é buscar a plenitude do Espírito? É buscar ser cheio do Espírito, ser conduzido pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito. Porque quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos influenciados pela sua vontade e não pela nossa. Possamos buscar ser cheios do Espírito Santo, para que possamos ser controlados, guiados, influenciados e conduzidos pelo Espírito de Deus. Penúltimo conselho: priorize a Deus na sua vida. Falamos isso semana passada. Priorize Deus na sua vida. Dê prioridade para o Senhor na tua vida. E como nós vamos priorizar Deus? Um bom conselho é: reavalie como você está investindo o teu tempo, o teu dinheiro e os teus talentos. Porque onde mais você está investindo esses 3 recursos, é onde estão as tuas prioridades. Pense um pouco aonde Deus se enquadra nisso na tua vida. O último conselho: lembrem sempre disso. Extremamente importante, meus irmãos. A melhor coisa que eu posso, que você pode oferecer para a minha e para a tua família é Jesus. Jesus é maior do que herança. Jesus é maior do que carro. Jesus é maior do que dinheiro. Jesus é maior do que título. Jesus é maior do que sobrenome. A melhor coisa que eu posso oferecer para a minha família é Jesus. A maior herança que eu posso deixar para os meus filhos e netos é o legado de uma vida com Jesus. O melhor presente que eu posso dar aos meus filhos é Jesus. Amém? Guarda esses conselhos no teu coração. E que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus abençoe tua casa poderosamente. Que Deus abençoe tua família poderosamente. Que a tua esposa, quando tu sair de casa de manhã, ela possa se orgulhar por saber que você é um cara trabalhador, um cara honesto, um cara de boa índole, um cara de um baita caráter. Mas que a tua esposa possa também se alegrar, porque além de todas estas coisas, você é um homem de Deus. Você é temente a Deus. Você ama a Deus. Da mesma forma vocês, mulheres. Vocês são guerreiras, trabalhadoras, batalhadoras. A maioria de vocês cuidam dos filhos, vão para o trabalho, trabalham fora, trabalham em casa, ajudam parelho nas finanças em casa. Tem mulheres, às vezes, que ganham mais do que o marido, ajudam muito dentro de casa. A Rosângela, quando nós casamos, eu já contei isso aqui. Quando nós casamos, irmãos, a Rosângela ganhava muito mais do que eu.
Por isso que eu casei com ela. Capaz, eu nem sabia quanto ela ganhava. Ela só foi me falar lá no final, né? Com medo que eu ficasse de olho no salário dela. Irmãos, as mulheres são batalhadoras, vocês são incríveis. As mulheres de hoje, irmãos, dão conta de tantas coisas. E isso é lindo, isso é uma bênção. Nós, maridos, nos orgulhamos das nossas esposas. É ou não é, irmãos? Amém. Nossa esposa, a minha esposa para mim é a melhor do mundo. A tua, para você também é a melhor do mundo. As nossas mulheres são fantásticas. Mas a coisa que mais orgulha o nosso coração e alegra o nosso coração é saber que além de todas essas qualidades, ainda assim, elas amam a Deus. São tementes a Deus, oram a Deus, vêm para os cultos, leem a Bíblia, e isso nos dá força, isso nos encoraja. Os nossos filhos da mesma forma, os nossos pais da mesma forma. Irmãos, eu vejo filhos orando por pais que ainda não estão na igreja. Isso é tão lindo, irmãos. Pais que ainda não estão na igreja, ainda não conhecem Jesus. Eu vejo filhos aqui orando, jejuando para que os seus pais conheçam Jesus. São mais do que obedientes, são mais do que estudiosos, são filhos que amam a Deus, que honram a Deus e oram pelos seus pais. Pais que estão aqui que fazem o mesmo, maridos que fazem por suas mulheres que ainda não estão aqui, mulheres que estão aqui e fazem pelos seus esposos que ainda não estão aqui. É isso que nós podemos levar para a nossa casa. É isso que nós podemos oferecer para a nossa família, mais do que qualquer coisa que esse mundo tem para nos dar. O que nós podemos levar para a nossa casa, o maior de tudo, o maior de todas as coisas, é Jesus. Amém? Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família